Hoje meditamos o Evangelho de João 6, 41 a 51. É o longo discurso do Pão da Vida, no Evangelho de São João, no 10º domingo do tempo comum do ano B, dia 8 de agosto. Este Evangelho nos dá o título Eu sou o Pão da Vida. Jesus, com esse Evangelho, vai querendo nos fazer uma catequese sobre o significado da sua vida, do seu corpo, do seu sangue. E então começa esse longo discurso na sinagoga de Cafarnaum, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, e o que deixou todos muito desapontados, porque a multidão o queria fazer rei e Jesus se retirou. As autoridades, como vamos ver agora nessa perícope de hoje, também vão murmurar, contrastar Jesus, e deixará descontentes também os discípulos que no final do discurso, alguns deles deixam de segui-lo, essas palavras duras de Jesus. Então esse discurso é uma catequese sobre a pessoa e os ensinamentos de Jesus, que exige uma melhor compreensão, e Jesus se apresenta então como alimento para nós. Mas Jesus não é uma coisa, não é um maná, mas é uma pessoa. Com a pessoa a gente mantém relações, e ele é não só uma pessoa, mas uma pessoa esperada, é o Messias esperado, é o Cristo, o pão do céu, o pão da vida, como se define, o Cristo verdadeiro e vivo. E é esse pão que dá a eternidade, a vida eterna. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus, então, diante dessa afirmação, começam a murmurar. No quarto evangelho, os judeus, tendo presente que estamos numa sinagoga na Galileia, em Cafarnaum, ali são galileus, os judeus são as autoridades, os chefes, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, aqueles que não aceitam mais nenhum ensinamento. O verbo gongizo significa murmurar, traduzido por murmurar, mas não significa simplesmente um resmungar, um murmurar, dizer alguma coisa em baixo tom, mas uma rejeição forte, uma oposição até violenta. É o verbo bíblico típico da incredulidade de Israel no deserto durante a marcha do Êxodo, onde o povo protestou contra Moisés. A murmuração das autoridades aqui nasce do escândalo. Da onde vem essa rejeição? Do escândalo derivado da humanidade de Cristo, que apresenta: eu sou o pão que desceu do céu. Então eles vão se perguntar: não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? A encarnação, a máxima expressão do amor de Deus, torna-se algo que ofusca os olhos, embaralha a mente e faz os lábios murmurarem. Essa incredulidade, essa rejeição, ela vem não obstante os sinais que Jesus tinha apenas realizado. E murmurando entre si, eles se fazem mestres de si mesmos, mas ninguém pode ser mestre de si mesmo, porque o verdadeiro mestre é Deus. E a grande sabedoria que alimenta a vida dos judeus, que é a Torá, a lei, vem de Deus. Os critérios para seguir a vontade de Deus são os critérios de Deus, não os critérios humanos. Não podem esses critérios vir deles mesmos. No entanto, murmuram entre si contra Jesus. Para superar esse escândalo, Jesus vai dizer que é necessário que o coração se abra ao Pai, que a consciência escute a voz de Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai
e por ele foi instruído, vem a mim. Então o verbo atrair, um verbo muito forte, significa arrastar, impelir a partir de uma força interior, de dentro. Essa energia interior vem de Deus. E como iniciativa de Deus, do Pai, acolher Jesus passa então pela atração interior desse amor infinito que é irresistível e leva à aceitação, primeiro do Filho do Homem, como Verbo encarnado, como Messias, o Messias esperado e anunciado no Antigo Testamento. Então é um aspecto cristológico. Segundo, pela aceitação da afirmação, eu sou o pão que desceu do céu, que remete ao verbo comer, beber, que é claramente a dimensão da Eucaristia celebrada na sua entrega total, na entrega de Jesus à missão, que o levará à morte. A expressão eu sou reivindica claramente a sua condição divina. Então, como Filho de Deus, Jesus realiza a nova aliança, é isso que eles esperam, aludida na citação literal do profeta Isaías, quando diz, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Explicitamente essa citação está no discurso de Jesus. Ou também está contida nesta citação de Jesus as palavras de Jeremias 31, que diz, eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei, eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo, aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. A chegada do Messias celebra esta nova aliança. E quando isso ocorrer, ela desaparecerá, essa grande distância, que é a razão da existência das religiões entre Deus e o ser humano. As religiões se instituem para ser uma mediação, para colmar essa distância. Então, não será mais necessário mediação da instituição religiosa. O acesso a Deus, o ensinamento de Deus, não precisará mais ninguém para transmiti-lo, pois será gravado diretamente no coração. Ninguém terá o encargo de instruir, disse o profeta. Todos me conhecerão, grandes e pequenos, e a todos perdoarei suas faltas. Evidentemente, Jesus desagradou as autoridades religiosas que vivem dos benefícios do templo e da exploração do povo. O tema é mais que urgente nos dias de hoje. Tempos de formalismo religioso, aquilo que o Papa denuncia na Evangelii Gaudium, um mundanismo religioso, ou das religiões inescrupulosas. Então, esse tema é urgente, porque nos faz redescobrir o imenso significado da libertação que Jesus realizou e nos permite colher o significado e o valor da vida humana, magnificados pela encarnação de Jesus Cristo e pela sua permanente presença na Eucaristia. Eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. O maná não desceu do céu, é o pão material que serve para a vida biológica, a vida animal. Os judeus tinham o mundo não dividido em 3 reinos, o mineral, o vegetal e o animal, mas em 4 acrescentavam também o reino celestial. O maná não é o pão do céu, porque os pais comeram e morreram. É o alimento do corpo esse maná, como os animais se alimentam. E todos nos alimentamos e morreremos.
O pão que desceu do céu é Jesus. Assim como a lei que desceu do céu e torna o ser humano mais humano, torna-o não um simples animal, mas lhe dá um sentido que vai além dos instintos do comer, do beber, da reprodução, da agressividade, pois oferece a quem vive a grandeza de viver no amor de Deus, que leva à perfeição, à eternidade, à plenitude da vida. A lei indica o caminho, mas não diz o que é. Ela aponta para a direção certa, mas a realização está em Cristo. E quando um ser humano é capaz de perdoar, por exemplo, 70 vezes 7, ele está chegando à perfeição cristã. Eu sou o pão da vida. Esse alimento que não só nutre o corpo animal, biológico, mas que dá vida plena, eterna, feliz, dá o sentido de fazer-se pão para a vida dos outros. É a superação absoluta dos instintos egoístas. Representa a entrada no reino do amor do Pai que nos atrai irresistivelmente e que é definido como eterno, porque vai para além do corpo físico, para a vida assim chamada eterna. Essa atração irresistível de Deus ao seu amor, nós manifestamos na nossa atração pela Eucaristia, como com ela vivemos a ressurreição e eu o ressuscitarei no amor de Deus. Um bom domingo a todos.